aí galera irada, tudo certinho com você? Eu sou o professor Marcelo, o seu professor do canal Geografia Irada, o melhor canal para estudar geografia totalmente de graça aí, rumo à conquista dos seus objetivos e com certeza é a vaga no ensino superior. Na aula de hoje estudaremos sobre o Japão, beleza? Então hoje você vai entender um pouquinho sobre os aspectos físicos, os aspectos políticos e os aspectos, claros, econômicos sobre esta grande potência econômica mundial. Vem comigo aí, galera. Tamo junto. Din, 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 din. E aí galera, vamos começar a falar sobre o Japão, aí, um tema também muito discutido sobre geografia política, né? O Japão, primeiro vamos falar dos aspectos gerais para você. O Japão é a terceira potência econômica mundial, com um PIB aí superior a 4,5 trilhões de dólares, né? Durante muito tempo foi a segunda potência econômica e foi ultrapassado pela China. Ele tem um PIB muito próximo ao PIB da Alemanha. Está localizado, você sabe disso, no Extremo Oriente. E essa localização no Extremo Oriente deu a ele, certo, uma... Não. E aí galera irada, vamos começar então a nossa aula sobre o Japão. Uma aula importante aí sobre geografia política, para você cercar e estar firme e forte aí, rumo à sua conquista, que claro, é uma nota boa aí no ensino médio, ou então é a vaga no ensino superior. Bom, o Japão, galera, né, é um país aí, tu sabe, que está localizado no Extremo Oriente. Né? Nós temos ali a subdivisão asiática, nós já vimos aí, você deve ter visto na nossa sala da Ásia, né? A Ásia Central, a Ásia Central, o Oriente Médio, o Sul, o Sudeste Asiático, e tem lá, claro, o Extremo Oriente, que é formado pelo Japão, as Coreias e a China, praticamente esses blocos ali, esses países, que correspondem ao Extremo Oriente. O Japão é a terceira potência econômica mundial, perdendo apenas para os Estados Unidos, que é a primeira, e segundo, que é a China, com um PIB superior a 4,5 trilhões de dólares. Bom, eu vou começar na aula hoje com os aspectos físicos, que é importante para você entender. Depois vou entrar nos aspectos econômicos e políticos. E claro, antes de entrar nessa parte humana, vou falar para você um pouquinho dos aspectos históricos, para você entender toda essa transformação que o Japão fez ali, né? A gente sabe que essa transformação se intensificou no século XIX, onde teve um processo de ocidentalização. E você vai entender, calma, todos esses aspectos importantes para cercar e chegar na prova aí e detonar, beleza? Bom, primeiro a gente vai entender um pouquinho os aspectos físicos, a localização do Japão. O Japão, como eu falei há pouco, o Japão está localizado no Extremo Oriente. Né? A maior parte do Japão está localizado na região temperada. Sendo assim, o clima do Japão é o clima temperado. Então, mais ao centro do Japão nós temos o clima temperado. Nas áreas mais próximas ao mar, o temperado é oceânico. Quando eu me afastando um pouquinho, pode ter influência do temperado continental. Um clima mesotérmico às estações definidas. Ao norte do Japão, nós temos um clima mais frio. Um clima muito influenciado pela corrente marítimas frias, as correntes que vêm do norte, deixando aquele clima um clima mais frio. Ao sul, um clima mais quente, influenciado pelas correntes marítimas quentes, e também um clima caracterizado como um clima subtropical, também que tem estações definidas, mas não tão rigoroso assim o inverno nem o verão do clima temperado, e também não o frio do norte do Japão. O Japão é formado, né, por um conjunto de ilhas. Nós temos 4 grandes ilhas e temos ali mais de 2.500 ilhas menores. Né? Das 4 ilhas maiores nós temos Hokkaido, Honshu, Kyushu e Shikoku. São as 4 grandes ilhas. E temos ali mais de 2.500 ilhas menores no Japão. O Japão, como eu falei, está localizado também numa área, falando da questão geológica, né, no Círculo do Fogo do Pacífico, com 3 principais grandes placas tectônicas em constante movimento: a Euroasiática, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Então, esse constante processo, né, de movimentação tectônica geram bastante terremotos, também bastante processo vulcânico. O relevo japonês predominante é planalto. A maior parte do Japão é planalto, com pequenas planícies, né, que são muito ocupadas pela população e também utilizadas para a agricultura. Tranquilo?
Dessa formação geológica, a maior parte é formada por dobramentos modernos. E aqui é bom você ficar ligado, antenado, para poder cercar esse conteúdo e entender um pouquinho a questão de um problema que o Japão tem. O Japão tem um problema da dependência de recursos minerais. Predominantemente por dobramentos modernos, nós não temos assim grandes reservas de minerais, nem de bacias sedimentares que dão origem, né, ao petróleo e ao carvão mineral, e nem a questão dos escudos cristalinos que dão origem aos minerais metálicos, como ferro, manganês, bauxita, dentre outros. Então essa questão geológica, a formação dela por dobramentos modernos, a gente tem assim uma dependência de recursos minerais dos países. Compra bastante minério aqui do Brasil, como petróleo do Oriente Médio, dentre outros minérios aí de vários países pelo mundo. Esse é um grande problema associado à sua questão geológica. A questão do clima já falamos, é a vegetação, você associa o clima. Na área mais ao centro, vegetação temperada, que é a vegetação predominante no Japão. Tranquilaço, vegetação temperada, uma vegetação heterogênea com pequena variação, sabe disso? É uma vegetação caducifoliada, as folhas vão mudando a cor, bonitinha, vão caindo, né? Então é uma vegetação predominantemente dessa característica, com algumas florestas subtropicais mais ao sul, onde tem um clima subtropical, que também tem essa característica de ser uma vegetação decídua, que as folhas caem. A hidrografia do Japão, o Japão não é um país que tem uma rica hidrografia. A gente sabe, relevo planalto, rios de planalto, sim, são utilizados para hidrelétrica, pouco utilizado para navegação, são utilizados sim para irrigação também, captação de água, óbvio, mas a questão da hidrografia no Japão são rios menores e são rios muito acidentados, dificultando assim o aproveitamento para a navegação. Tá? Então, a hidrografia do Japão, são rios, a maior parte são rios de pequena extensão e rios de planalto. Tranquilaço, dominou essa parte física, cerque isso que, claro, vai ajudar você para a sua prova aí de geografia aí do ensino médio, do ensino fundamental e, claro, a questão mais econômica e política possivelmente possa cair num vestibular e no Enem. Tranquilo? Bom, para poder entrar na questão humana, a gente vai passar para você um pouquinho o aspecto histórico. O Japão, devido à sua localização no Extremo Oriente, ele ficou isolado, né, de muitas nações, não teve grande influência das nações externas, como vários países asiáticos, ou então aqui na América, na África. Então, a sua localização e também por uma região, né, como eu falei, de placas tectônicas, de constante processo de vulcanismo, não despertou assim muito interesse. Isso foi um fator positivo para a cultura japonesa, para a formação da sociedade ter uma grande estrutura sólida, né? Então isso foi bem importante. Nos aspectos históricos, o Japão ficou fechado durante muito tempo. Até mais ou menos ali meados do século XIX, 1856, onde os Estados Unidos faz uma invasão, bombardeia os portos, exigindo assim a abertura econômica do Japão. Logo após, em 1868 aproximadamente, nós temos ali, assumiu um novo imperador, que mudou seu nome para Meiji, e ele ficou conhecido como a Era Meiji. A Era Meiji foi um processo de reforma, um processo de ocidentalização. Até então o Japão era um país feudal, tá? Então essa mudança ali acontece na Era Meiji. Tranquilaço? Então na Era Meiji teve grande processo de modernização. Você deve ter visto um filme aí, o último Samurai, e você deve ter visto esse processo, onde foi criado um exército, aonde foi criado o banco japonês, o fim dos samurais defendendo o imperador. O filme basicamente baseia-se nisso. Dá uma olhadinha no filme, convida aquela gatinha, aquele gatinho, o professor Marcelo falou que temos que estudar vendo o filme. Beleza? Aí você pode entender um pouquinho o que eu estou falando aqui, num filme é bem importante também você ver de uma forma descontraída. Então cerca contigo aí, ó. Beleza, então nós temos esse processo da Era Meiji, que foi lá de 1868, aonde ele cria um processo, claro, de ocidentalização, de modernização do Japão. Então é criado o banco japonês, é criada a moeda iene, é feita uma reforma agrária, onde cada japonês poderia ter no máximo, em média, 2 hectares. É criado, é determinado o fim dos samurais, protegendo os imperadores samurais, não podiam usar mais as suas katanas. Um outro detalhe importante, nós temos também o incentivo e a criação do Zaibatsu. Pô, Marcelovski! Não, Marcelovski é russo. Pô, Marcelinho, o que são os Zaibatsu? Zaibatsu são um grupo de indústrias familiares. Então, um determinado Zaibatsu recebia o apoio do governo e ela trabalhar com vários segmentos da indústria. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aí do Zaibatsu, a Mitsu ou a Mitsubishi. Então ela trabalha hoje em dia com automóveis, com eletrodomésticos, com caneta, ela trabalha com vários segmentos industriais.
Esses zaibatsus vão se fortalecendo, crescendo, vão formando um vínculo claro com os trabalhadores e assim a economia japonesa vai deixando de ser uma economia feudal para um processo, claro, assalariado, capitalista. Tranquilo? Esse é um processo histórico muito importante dessa era Meiji. Isso aí vai durar mais ou menos ali até 1912. Claro, depois vem a Primeira Guerra Mundial. O Japão, com a sua população crescendo muito, então, ele nesse processo de capitalismo, nós temos aí uma expansão territorial. O Japão começa a invadir os países vizinhos em busca de território. Então ele invade as Coreias, ele invade a região da China, ele invade a Rússia. Todos esses territórios que ele foi invadindo, ele foi vencendo. Com um exército muito disciplinado, um exército, os samurais quando foram proibidos lá de proteger o imperador, parte deles entraram para a marinha, parte deles entraram para o exército, e assim eles foram, claro, tendo muitas vitórias, por serem taticamente disciplinados e, claro, com as suas técnicas de luta, foram vencendo vários conflitos. Por exemplo, a Rússia, quando ela perdeu, toda essa invasão toda essa invasão que o Japão fez no seu território, foi conhecida como a Primeira Grande Guerra, ali perdida, o grande conflito, perdido de um país ocidental para um país oriental. Tranquilaço, dominou, então o Japão fez essa expansão. Aí depois, claro, ele foi aliado nessa Primeira Guerra Mundial, você deve ter estudado, seu professor de História, do Reino Unido, da França, e ele esperava lá no final dessa Primeira Guerra, um acordo, um tratado, em que ele ia receber as posses dessas terras que ele acabou invadindo, o que não aconteceu. Beleza? Vamos dar uma acelerada no processo aí. Na Segunda Guerra Mundial ele já fica contrário a esse eixo de França e Reino Unido. E claro, você lembra de toda essa expansão que ele fez, a famosa Guerra da Manchúria, onde ganhou grande parte do território da planície chinesa. E ele depois ali faz um ataque em Pearl Harbor. Você lembra dos kamikazes, onde aqueles japoneses entravam dentro do avião e direto do avião eles bombardeavam o alvo e destruíram ali grande parte do exército dos Estados Unidos. E claro que é um grande motivo para os Estados Unidos entrar forte na Segunda Guerra Mundial. E ele entra sim, vence o Japão. O Japão não queria se render e ele ameaça o Japão e depois taca 2 bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki, que decreta o fim da Segunda Guerra Mundial. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, por incrível que pareça, o Japão, mesmo sendo destruído dos Estados Unidos, ele faz um acordo com os Estados Unidos, acordos que ajudaram o seu desenvolvimento econômico. Qual foi o acordo, Marcelo? Primeiro foi o famoso Plano Colombo. Colombo? Foi Cristóvão Colombo? Não, velho. Foi um plano que foi assinado na capital do Sri Lanka, que se chama Colombo, e um plano de ajuda aos países da Ásia, principalmente ao Japão, mas vários países da Ásia e da Oceania, para se reconstruírem. A intenção dos Estados Unidos, claro que era influenciar esse país para que não tivesse o apoio do socialismo, que esses países virassem capitalistas e fossem grandes parceiros econômicos. Então esses grandes empréstimos ajudaram o Japão a crescer. O Japão pegou esse dinheiro, na época do Plano Colombo, e investe maciçamente em educação e em construção civil. A construção civil promove, claro, a construção, o emprego, o giro do capital da economia no Japão naquele momento após a Segunda Guerra Mundial. E a educação vai gerar uma mão de obra super qualificada. Lá na era Meiji já foi criado o ensino obrigatório, o ensino tem que ter obrigatório, todo mundo deve estudar. Mas aqui nesse momento agora o Japão começa a incentivar mais a questão de pesquisa, ensino técnico. E todo esse processo de investimento em educação gera uma mão de obra super qualificada. Essa mão de obra super qualificada desse investimento em educação vai dar origem praticamente à terceira revolução industrial, que é a revolução da robótica, que ela acontece no Japão, nos Estados Unidos e na Europa, mas o Japão foi o país-chave para essa grande transformação. Deu para entender a lógica aí, toda essa questão histórica afetando na questão econômica? Beleza aí, vamos continuar então. Depois, claro, o Japão ele continuou crescendo após essa grande revolução industrial. E o Japão, como eu falei para você na questão física, o Japão é um país que tem o quê? Poucas reservas de minérios. O meio de produção que dominava até então era um meio de produção chamado Fordismo. Uma produção que gerava bastante desperdício, a produção em série. O Japão não podia desperdiçar nem mão de obra e nem matéria-prima. Então o Japão, nesse momento, ele cria um meio de produção chamado Toyotismo. Deve ter aprendido com a sua professora de Sociologia. Então, ou professor de Sociologia. Então, lembra, fica bem ligado nisso. Então, é um meio de produção enxuto. O just-in-time, produção por encomenda, que é um meio de produção criado no Japão pela empresa Toyota, por isso que o nome é Toyotismo. Então, ele consegue economizar tudo. E toda essa economia gerada por mão de obra, matéria-prima, o empregado agora é multifuncional, a produção é por encomenda, não tem aquele grande estoque, aquele excesso de produção, assim consegue ter um bom valor no mercado do produto.
né? Elimina a questão de defeitos, tudo isso, porque tem uma produção menor e concentrada. Então o Japão consegue botar cada vez mais tecnologia, e essa tecnologia vai criando um padrão pelo mundo, os carros menores, econômicos e super tecnológicos, que está tudo associado a esse grande meio de produção. Bele. Aí continuando, Marcelão. Tá, galera, o que aconteceu? Nesse processo também, o Japão, ali, como eu falei, desde a criação do Zaibatsu, ele foi criando uma fidelidade das fábricas com o empregado. E esse processo para o crescimento e reconstrução do Japão também, após a Segunda Guerra Mundial, vai muito baseado nisso. Onde o empregado ele tinha uma relação direta com a empresa, trabalhava várias horas, não reclamava de salário, né, ganhava ali um bom salário na sua produção, o seu filho tinha um emprego garantido na fábrica, e assim ele ia crescer junto, como se fosse um membro da família da fábrica, e a fábrica ia crescer. Esse é um dos grandes fatores. Por exemplo, no Japão não tem sindicato de professores, sindicato de operários. Os sindicatos são diretamente ligados às empresas, não é o sindicato da Honda, o sindicato da Mitsubishi. Então todo esse processo de transformação e de industrialização, o Japão despontou assim com o Japão despontou assim, sendo um país muito industrializado, forte na indústria automobilística. Lembra aí, Honda, Nissan, né? Tudo são japoneses, Mitsubishi, né? Outras fábricas aí, a Toyota, tudo isso é japonês, Moto, Honda e Yamaha. Então, ele é um país com certeza com uma indústria automobilística muito forte, tecnologia também muito forte. Então são os dois principais segmentos industriais. Também é um grande país pesqueiro, né, devido, claro, primeiro à sua base alimentar, nas ilhas, pescar, o peixe, né, ele é muito consumido no Japão, devido à sua cultura. Então o Japão hoje, acabando um pouco o peixe próximo à sua área, desenvolveu uma pesca super avançada, com grandes navios aí industrializados, com barcos menores, onde eles vão vagando aí pelo mundo e saem, vão pescando, né? Pescando aí nas áreas, são acusados frequentemente de invadir áreas internacionais e, claro, industrializam esse pescado e vendem. É um dos principais países pesqueiros do mundo inteiro, galera. Tranquilo? A população japonesa está na faixa aí de 130, quase 130 milhões. Tem a maior metrópole do mundo, que é Tóquio, com cerca de 30 milhões de habitantes. Uma densidade demográfica de 327 habitantes por quilômetro quadrado. É um país populoso, também muito povoado, está entre as 10 maiores populações, também está entre os primeiros países mais povoados, mais ocupados do mundo. Tranquilaço a questão da população? A população praticamente são nipônicos, a maioria, mais de 90%, né, cerca de 92%, e nós temos ali uns 2% de coreanos e outras. Quando falar para você que japonês é tudo igual, é tudo lorota. Né, 92% são nipônicos, porém tem ali um 8% coreanos, dentre outras etnias presentes no território japonês, galera. A expectativa de vida é altíssima, acima de 80 anos. O índice de alfabetização também é acima aí de 98% no Japão, é um índice altíssimo. Então eles têm entre os maiores IDHs do mundo, e tudo isso tem a ver um pouco com a sua cultura e seu processo de transformação, contando aí toda a sua história, que a gente falou para você resumidamente, mas vocês foram vendo que o Japão ele tem um poder e uma cultura e uma disciplina onde consegue se organizar, disciplinar e assim gerar um grande crescimento econômico. O Japão, então, ele é forte na economia, praticamente 3 setores, contando apenas que o primeiro setor, que é o setor primário, ele é forte no extrativismo animal, na pesca. Se a gente for considerar a agricultura, né, agropecuária, o Japão não é um país forte. É um país que produz arroz, praticamente, para sua alimentação, dentre outros produtos mais para o consumo interno, também produção de maçã, pera, dentre outras frutas, mas é mais para o consumo interno, né, a qualidade dos seus produtos. Então ele depende, devido a ter pouca área destinada à agricultura, como eu falei para você, poucas planícies, então ele é um país que depende muito da compra de alimentos. Então no setor primário, basicamente ele é forte na questão do extrativismo da pesca. Tem reprodução de calcário, de estanho, dentre outros produtos, mas é pequeno. No setor secundário, sim, o setor que ele é muito forte na questão das indústrias, indústria muito forte. No setor terciário também vem crescendo o turismo no Japão, né? E também vem crescendo aí o comércio, né? O poder de compra, o bom poder de compra no salário do Japão. Isso fez que, claro, gire muito o comércio e a economia, porém, lembrando que ele depende muito das suas exportações também para outros produtos, principalmente os produtos tecnológicos. Um detalhe importante que eu acabei falando para você, que é bem interessante, quando o Japão ele qualificou lá a sua mão de obra, investindo em educação no Plano Colombo, essa mão de obra vai ficando cara. Então, muitas indústrias japonesas começam a olhar os países periféricos da Ásia e começam a montar indústrias maquiladoras.
Essas indústrias que encaixam os produtos, né? Elas fazem parte dos produtos. E aí vai dar origem, por exemplo, aos tigres asiáticos. Então os tigres asiáticos estão associados diretamente ao Plano Colombo, a esse plano de transformação que deu de investimento, educação, qualificação da mão de obra, e claro que a mão de obra ficou mais cara, então parte dessas fábricas se instalam nos países vizinhos da Ásia, indústrias maquiladoras, e esses países, né, são conhecidos como tigres asiáticos, países que cresceram rapidamente em um grande processo de transformação e de industrialização. A questão de acordos, o Japão, né, pertence ao G7, né, as 7 grandes potências econômicas aí mundiais, contando os países mais industrializados do mundo, que montaram, né, um acordo em 75, lembra lá, né, que eles fazem acordos aí de cooperação em benefício, claro, a própria eles. Na teoria eles falam, né, nós queremos ajudar o mundo, mas são países que se fortalecem para evitar uma dependência, como aconteceu lá, né, uma dependência e afetou muito a economia desses países, lá na famosa guerra de Yom Kippur, em 73, da grande crise do petróleo. O Japão também pertence ao G4. O que é o G4? São os 4 países que querem entrar no Conselho Permanente da ONU, junto com o Brasil, Índia e Alemanha, e mais o Japão querem, né, acham que merecem entrar no Conselho de Segurança Permanente da ONU. E também pertence à PEC, que é a Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico, um grande bloco econômico, também a ASEAN, um bloco econômico asiático. Tranquilo? Participa das reuniões do G20, dentre os 20 maiores países industrializados do mundo, como Brasil, Estados Unidos, dentre outros países. Eu espero que você tenha entendido essa aula do Japão, uma aula aí, né, básica para você, onde você viu as características principais físicas, onde você viu a questão histórica, onde você viu a questão histórica associada, todo esse processo histórico, à questão econômica e de desenvolvimento do Japão. Beleza? Um super beijo para você. Na nossa próxima aula teremos uma aula muito massa, uma aula irada sobre a pecuária. Não perca. Peço que você se inscreva aí no nosso canal, divulgue aí os nossos vídeos aí pra galera. Não perca aí, né? Eu quero cada vez ajudar mais pessoas. Nosso canal está crescendo. Eu falei, tínhamos em média 20 alunos por dia. Já estamos chegando a 40 alunos por dia se inscrever no nosso canal. Divulgue aí para que mais pessoas possam conhecer. Não esqueça de acessar o nosso site lá, geografiairada.com, um simulado todo mês. Nós temos ali várias videoaulas divididinhas para você também, onde você pode acessar. Aqui para você, vou ficando por aqui. O meu gatinho da sorte. Beijo, tchau e até o nosso próximo encontro. Dá tchau aí pra galera. Valeu, galera. Tamo junto aí. Rumo a sua vaga nem. Tchau, tchau. Dá tchau pra galera. Uhul.